Olá, meus amigos, meus irmãos, mais uma semana que nós estamos aqui nos reunindo. Nós estamos nesse trimestre falando sobre o corpo de Cristo e a nossa aula de hoje vai ser sobre a igreja e o reino de Deus. A igreja e o reino de Deus. Espero que vocês tenham tido uma semana maravilhosa na presença de Deus, mas vamos lá, nossa aula de hoje é bastante importante, vai esclarecer muita coisa para nós estaremos falando assuntos bastante interessantes. Esta é a lição número 4 deste trimestre. E aqui nós vamos ver, meus amados irmãos, que nos evangelhos, nos 4 evangelhos, na verdade, nos traz um alerta sobre a vinda do reino de Deus. Mateus 4, de 12 a 22, Lucas 4, 14, 15, Lucas 5, de 1 a 11, também lá em João 1, 35 a 42, nos trata dessa maneira. Mas hoje, especificamente, nós estaremos trabalhando o Evangelho de Marcos no seu capítulo 1, no versículo de 14 a 17. É um texto não muito longo, então eu acredito que nós possamos ler ele hoje. E o texto nos fala da seguinte maneira: E depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galiléia, pregando o evangelho do reino de Deus e dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. E andando junto ao mar da Galiléia, viu Simão e André, seu irmão, que lançavam rede ao mar, pois eram pescadores. E Jesus lhes disse: vinde após mim, e eu farei que sejais pecadores de homens. Maravilhoso texto. O autor da lição foi muito feliz em toda a sua exposição e nós tentaremos agregar algumas coisas aos irmãos aqui. Nós vemos, meus amados, claramente que para alcançar o reino de Deus, há necessidade de arrependimento, de que se creia no Evangelho verdadeiramente, tendo fé, e que se busque, através disso, a santidade continuamente. Mas e aí, meu querido, restam algumas questões. Você sabe onde fica o reino de Deus? Afinal, a igreja, ela é ou não é o reino de Deus? O reino de Deus já está aqui. Como é que nós faremos e como nós fazemos para viver o reino de Deus? Será que o reino de Deus e o reino dos céus são sinônimos? Ou será que eles falam ali de dimensões diferentes? E se falam, quais seriam as dimensões temporais do reino de Deus? Então nós precisaremos pensar muitas coisas. Hoje nós falaremos sobre o reino de Deus e a relação que o reino de Deus tem com a igreja. E no versículo 15 de Marcos, que nós acabamos de ler no capítulo 1, nós vemos claramente que o tempo já está cumprido, que nós devemos nos arrepender e crer no Evangelho, meus irmãos. E assim, nós aprendemos que pregar o Evangelho é uma importante missão da igreja. Nós devemos divulgar que há necessidade de arrependimento e devemos pregar o Evangelho. Percebam então, meus amados irmãos, que o reino, ele antecede a igreja. Esse é um dos primeiros pontos, ele antecede a igreja, porque o reino ele é eterno, assim como o próprio Deus é eterno. Então nós já respondemos aqui uma questão, mas vamos começar trazendo uma definição geral aos irmãos. E assim nós veremos que a Bíblia, ela apresenta Deus como um rei que governa soberanamente. Lá em Salmos 22, 28, nos diz que o Senhor que do Senhor é o reino e que é Ele quem governa as nações. Fica claro isso. Ou seja, o agir de Deus é o reino. O agir de Deus, a criação é o reino. Já a igreja, ela foi criada com um propósito. Então nós já vemos aqui duas coisas diferentes. Será? Veremos isso no transcorrer dessa nossa aula. E assim, meus irmãos, nós entendemos que o reino abarca dimensões temporais. Ou seja, o presente, que está relacionado à igreja, que seria como uma agência de Deus aqui na terra.
Nós somos embaixadores de Cristo. Como deixa claro lá em 2 Coríntios 5,20, que diz: de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo. É como se Deus exortasse por nosso intermédio, em nome de Cristo, porque nós rogamos para que as pessoas se reconciliem com Deus, meus amados. É desta forma. E nós podemos entender também, não devemos entender também, a dimensão futura, que é bastante enigmática. Essa é bastante enigmática. Ela gera muitas discussões e controvérsias que não vêm ao caso de nós falarmos nesta nossa aula. Esclareceremos em outras aulas, mas nessa não vem ao caso. Por quê? Porque ela tem muitos pormenores. Então, vai ficar para cada momento oportuno. Conforme vierem as aulas, nós iremos passando para os irmãos. Mas para nós que somos dispensacionalistas, nós já comentamos um pouco a respeito disso nas aulas passadas, esta começa com o arrebatamento da igreja. Ok? Ela começa com o arrebatamento. Essa dimensão futura ela inicia com o arrebatamento da igreja. Dispensacionalismo, meus amados, é um método de interpretação bíblica. Com alguns pilares importantes, assim como separação entre Israel e igreja, interpretação com base em um método histórico, gramatical, consistente, lá desde Gênesis até Apocalipse, a revelação progressiva também, tendo como fator unificador a glória de Deus. E estes, meus irmãos, são pilares que honram as Escrituras. São pilares que honram as Escrituras. E assim nós evitamos contrariar evidências sem permitirmos pressupostos. Embora nós entendamos que se o pressuposto não contraria as evidências bíblicas, eles são aceitos. Ok? Voltando então à dimensão futura, nós entendemos que o reino de Deus, além do tempo presente, será também aqueles 7 anos do céu. E nós explicaremos esse reino presente, além do tempo presente que nós estamos vivendo. Será os 7 anos no céu, enquanto a terra passa pelo milênio com os seus povos. E depois disso, nós reinaremos para sempre ali com o Senhor. E depois desceremos com Cristo. Então são esses tempos. 2 tempos nós estaremos com Ele no paraíso e desceremos também com Cristo. Então nós passaremos 1000 anos na terra, quando nós descermos com Cristo, onde 2 povos estarão aqui reinando. A igreja glorificada e os povos naturais. Meus amados, após isto, nós vamos reinar para sempre com o Senhor. E esta é a dimensão futura, a partir do arrebatamento da igreja. Então é o que nós acabamos de falar. Nós seremos arrebatados, estaremos com Deus, voltaremos com Ele, permaneceremos aqui por 1000 anos e continuaremos eternamente. Então essa é a dimensão futura do reino de Deus. Agora você não pode se esquecer e tem que se lembrar sempre, meus amados, que hoje, já como verdadeira igreja universal, nós já falamos sobre isso. Tá? Nós já participamos do reino de Deus. Eu não estou me referindo àquelas pessoas que têm dúvidas, pessoas que não estão firmes na fé, pessoas que estão ainda ali, vamos dizer assim, tentando buscar, mas aquelas de ânimo dúbio, reconheceram Cristo, mas ainda estão vivendo com um pezinho ali no mundo. Então não. O reino de Deus, para poder habitar em alguém, esse alguém tem que ser puro, tem que ser santo, não deixa de ser pecador, mas ele tem que estar ali buscando continuamente a santidade, buscando aprender, buscando cada vez mais se reconciliar com Cristo. Tá? Mas vamos lá, vamos ao primeiro assunto desta lição, lembrando vocês que qualquer dúvida vocês podem me perguntar, tanto pelos comentários do YouTube, como podem me perguntar também pelo WhatsApp, que eu respondo diretamente aos irmãos. E pelo WhatsApp é que vem mais perguntas. Não sei se o pessoal se envergonha de perguntar por lá, mas não se acanhem, as dúvidas existem. Eu tenho dúvidas, todos temos dúvidas. Ninguém sabe de todas as coisas, exceto o nosso Deus. Então esse primeiro assunto, meus irmãos, ele vai falar para nós sobre a natureza do reino de Deus, que é universal. E que já fique claro aos irmãos que o reino de Deus jamais estará limitado apenas a um espaço geográfico. O reino de Deus está lá em Jerusalém. Não.
O reino de Deus está aqui em São Paulo, está no Brasil? Não. Nós já vimos hoje, e é contexto bíblico, que Deus governa sobre toda a terra. Lá em Daniel 4, versículo 25, Salmo 47, versículo 7, fala muito sobre isso, deixa muito claro isso. Deus, meus amados, está no controle da história. Daniel, no capítulo 2, mostra isso também. A visão que ele teve sobre Nabucodonosor é muito clara. Ali Deus revelou que a cabeça de ouro seria o reino babilônico, o peito e os braços de prata representavam ali o império medo-persa, o ventre e as coxas, que são de cobre, elas representam o que? A Grécia, as pernas de ferro como sendo Roma, Por fim, meus amados, chegamos aos pés, que é em parte ferro, em parte barro. E ali representa o império do anticristo, que é o que nos resta, o restante é passado, né? E a pedra, sem o auxílio de mãos, atinge não a cabeça, nem o tronco, nem as pernas, porque tudo isso já passou, tudo já é passado. Então atinge os pés, que é o império do anticristo, é isso que ainda está por vir aqui. E assim, com essa revelação, nós temos a certeza de que Deus tem o controle de todas as coisas. Tem o controle de todas as coisas, meus amados. Porém, que fique claro que isto não significa que Deus é um ditador. Ter o controle não significa que ele seja um ditador. Muitas pessoas pensam dessa maneira e no mundo, muitas pessoas impõem isso a ele. Não é isso. Isto significa apenas, meus irmãos, que ele criou seres livres. Eu sou livre, você é livre. Seres morais, pessoas que têm entendimento, seres pensantes, pessoas capazes. Então ele criou pessoas que têm como tomar decisões em cima daquilo que vê e vive. Decisões podem ser certas e erradas. Lá em Efésios 5.5, chama de reino de Cristo e reino de Deus. E aí ele já expõe aqueles que não entrarão. Ou seja, ele diz assim, sabeis, pois, que nenhum incontinente ou impuro ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Então ele já deixa claro que alguns não entrarão por suas escolhas, por suas próprias escolhas. Este, meus irmãos, é o título mais completo da Bíblia que descreve o reino de Deus. O reino de Deus. Mateus fala reino dos céus. Quando nós lemos em Mateus é reino dos céus, mas nós precisamos entender que o reino de Deus e o reino dos céus são, sim, até certo ponto, sinônimos. São sinônimos, sim. E por que, meus irmãos, ele fala reino dos céus? Reino dos céus, nos evangelhos, ele aparece mais ali em Mateus, porque ele se refere à dimensão futura. A dimensão futura. E porque também, meus irmãos, vejam que o reino dos céus, nos evangelhos, a grosso modo, são sinônimos, vamos resumir assim. Isto porque Mateus, como judeu, ele evitava diretamente citar o nome de Deus. É dessa maneira, nós já entendemos assim, aqui eu achei melhor resumir assim. Os judeus, eles evitavam citar o nome de Deus. Eles não citavam o nome de Deus à toa, não, por qualquer coisa, não. É dessa maneira. Então, meus amados, entendam que, ponto, a igreja pertence ao reino e, portanto, como já falamos, é agência do reino de Deus. A igreja pertence ao reino de Deus. Ela é que propaga a mensagem do reino para que mais pessoas participem das bem-aventuranças que está lá em Mateus, capítulo de 5 a 7. Então a igreja é que propaga isso. Quando eu falo igreja, eu não falo da igreja local. Nós aqui estamos falando de nós, de seres humanos verdadeiramente cristãos que pertencem à igreja universal. A igreja universal. Não se esqueçam que nós já falamos em aulas anteriores que dentro de uma igreja local nós temos o joio e temos o trigo. Então nós não podemos interpretar a igreja local ali, aquela estrutura de alvenaria como o reino de Deus. Não podemos. Nós entendemos que ali, sim, o Deus habita ali através das pessoas que estão lá. Então nós estamos, os crentes universais verdadeiros estão, Deus está. Eles saíram, Deus mantém aquilo como qualquer prédio de habitação.
Amém? É desta maneira que nós precisamos e que os irmãos entendam. Então, nós, meus amados, precisamos entender pela palavra, mas principalmente que é pela nossa forma de vida que nós manifestamos o reino de Deus às nações. Tem o pregador, tem o evangelista, tem o professor da escola bíblica, tem o mestre, tem o profeta, mas é principalmente, como Igreja Universal, o nosso modo de vida, a nossa forma de vida, que nós manifestamos o reino de Deus a todas as nações. É eles vendo como nós estamos nos comportando, como nós somos. Portanto, nós precisamos ter um estilo de vida baseado no reino de Deus, baseado nas Sagradas Escrituras. É desta forma, meus amados. O segundo tópico deste primeiro assunto, meus irmãos, ele vai falar para nós sobre a soberania divina. O Salmo 103, 19, ele fala que nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono, e o seu reino domina sobre tudo. Sobre tudo. Então nós entendemos que Deus é soberano e tem o controle de tudo. Afinal, Ele criou tudo. Ele criou tudo. Porém, meus amados, não esqueçam nunca que nós temos liberdade de escolha. Ele é soberano, mas ele não é imponente, prepotente, presunçoso, nada disso, ele não te obriga a nada. Nós temos liberdade de escolha. Nós temos liberdade de pensamentos. Deus não te força a nada. Deus, ele não quer escravos, ele quer servos fiéis. E assim também vemos o mal, que afastado de Deus, ele usa os seus agentes contra a vontade do Criador, porque Deus não vai interferir. Entenda, meu amado, que o mundo segue seu curso por permissão divina. Nós precisamos começar a entender isso. Este é um ponto que alguns podem ter dúvidas. Perguntem. E assim será desta forma até se consumar todas as coisas, conforme está pré-estabelecido nas Escrituras. Isso já está estabelecido lá. Até se consumar todas as coisas será dessa maneira. Nós temos o poder de escolha, nós podemos decidir o que vai acontecer, o que fazemos ou não. Ou seja, até a instalação do reino milenar, nós vemos que isso acontecerá. Vemos assim, então, meus amados, hoje, o mal com aceitação para agir. Muitas pessoas aceitam. Só que o destino dele, o fim dele já está decretado por Deus. A sua sentença já foi dada, com antecipação, inclusive. E assim mandou Jesus, o Paráclito, ou seja, o Espírito Santo, que convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Mas para nós sermos convencidos, nós precisamos buscar, nós precisamos estudar, precisamos aprender. Quando lemos Apocalipse 20, versículos de 1 a 10, nós vemos claramente que Deus está no controle e que Satanás só está agindo, e se está agindo, é por permissão de Deus. Mas não podemos esquecer nunca, ele não perdeu o controle. O que ocorre é que Deus não é um ditador, como falamos. A salvação, ela não é imposta, mas ela é proposta. Lucas 9, 23, ele diz a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. É desta forma. João 3, 5 e 6 também. Jesus responde ali a Nicodemos, né? Em verdade te digo que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Então, entendam, meus amados, o Senhor não obriga ninguém a fazer parte do reino, mas como eu falo sempre, decisões decidem destinos. Repito, decisões decidem destinos. Eu acho que é uma das frases que vocês mais ouvem eu falar. E carregar consigo, ele carrega consigo ali consequências e resultados que nos acompanham a cada passo dado. A cada passo dado. Não, nós receberemos as consequências daquilo que nós decidimos fazer.
O terceiro tópico deste primeiro assunto vai falar sobre o reino de Deus, a nação de Israel e a igreja. Aí fica bastante interessante, mas é muito simples. Meus irmãos, nós sabemos que Deus dominou sobre tudo e domina sobre tudo, embora a sua relação com a igreja seja um mistério. Seja um mistério. Assim fala Paulo, pois Deus sempre foi rei, e este mistério é revelado no tempo neotestamentário. Deus sempre dominou sobre tudo como soberano que ele é, e permite que a humanidade exerça certo domínio sobre a terra, porque nós temos o poder de escolher, então nós podemos escolher errado, então nós estaremos passando por aquilo que nós escolhemos. É Daniel 5, 21, na parte final do versículo, diz assim: o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e a quem quer ele constitui sobre ele. É desta forma, portanto, não há autoridade que não venha do Senhor. Isto não é imposto por Deus. Deus dá apenas liberdade para o homem escolher. E se você escolheu, Deus autoriza, Deus aprova. Você vai colher aquilo que você plantou, com a permissão de Deus, mas foi por escolha sua. É desta forma, meus amados. Mas chegada é a hora que Deus imporá a mão, e aí ele vai entrar em ação, e aí ele vai colocar sobre tudo isso a sua vontade imperativa, quando tudo estiver consumado. Eu costumo falar que para Deus vencer o mal, basta ele querer. Na verdade, ele quer é que nós vençamos o mal, aquele mal que nós carregamos dentro de nós, aquele pecado que entrou lá no Éden, que nós carregamos aqui. Ele quer que nós vençamos. Nós vençamos. É dessa maneira, meus amados. Com certeza nós podemos, basta nós querermos. Ele fala que nós devemos resistir ao pecado. Nós devemos resistir ao pecado e nós podemos resistir ao pecado. E ele fala que o diabo fugirá de nós. Ele fugirá de nós. É dessa maneira mesmo, é dessa maneira. Basta você escolher o bem, basta você buscar e permanecer, meu amado irmão, em Deus. Trocar as obras da carne pela vida em espírito, lá de Gálatas 5, a partir de 19 até o 22, nós falamos muito também desse texto. Basta o arrependimento sincero, uma vida com fé, com santificação, sem dúvidas e vontades humanas destrutivas. E para isso nós precisamos apenas, meus amados, apenas, não vai atrapalhar em nada a sua vida, não vai atrapalhar em nada a minha vida, buscá-lo de todo o nosso coração. Jeremias 29:13 nos fala assim: buscar-me-eis e me achareis quando me buscareis de todo o vosso coração. É em espírito e em verdade que nós temos que buscá-lo, meus amados. Nós vemos claramente que como é que se perde o direito de governar. Foi o caso de Adão e Eva, lá em Gênesis 1:26. Eles deveriam dominar a terra. Eles deveriam dominar a terra. Mas vejam o que a desobediência faz. E não é uma desobediência porque ele determinou. Ele falou que para não comer da árvore do fruto da vida, eles foram lá e comeram. Então, vejam, a desobediência tirou o governo da terra das mãos do ser humano. Nós poderíamos estar ali muito bem na mão do ser humano, sendo o ser humano o representante de Deus aqui nesta terra. É desta maneira. Bom, mas chegando ao reino de Israel, vamos para o reino de Israel, senão nós ficaremos bastante tempo explanando aqui e vamos nos manter no mesmo lugar. Chegando ao reino de Israel, nós percebemos a principal demonstração do governo teocrático, e ele funcionou sim. Funcionou e funcionou muito bem, desde Moisés até o reino de Israel unificado, lá com Saul, Davi e Salomão. Mas quando ele foi dividido, houve ali uma dificuldade maior para os homens. Mesmo assim, Deus tinha o controle. Mesmo assim, ele nunca perdeu o controle e jamais perderá. Jamais perderá. Até os governantes que nós colocamos é com a permissão de Deus. Embora nós tenhamos escolhido errados, tenhamos feito uma escolha errada, é com a permissão de Deus, sim. Romanos 13:1
Romanos 13:1, meus amados, fala que todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. Israel, meus irmãos, cumpriu o seu papel enquanto um reino sacerdotal, e devemos, nesse sentido, compará-lo, sim, à igreja. Ela cumpriu o seu papel enquanto reino sacerdotal. Só temos que ter cuidado agora para não confundir um reino sacerdotal com o sacerdócio real, como nós já explicamos na aula passada. Eu acredito que vocês tenham entendido direitinho isso. É um reino sacerdotal, então iam buscar lá a presença de Deus. Nós, como sacerdócio real, nós levamos, nós apresentamos, nós vamos até as pessoas. Não, nós não podemos cometer esse equívoco, né? Vocês se lembram que os povos de Israel, eles iam, e hoje a igreja vai. Né? Os povos, eles iam até Israel, desculpem, e hoje é a igreja que vai até as nações. Uma nação santa e sacerdócio real. Esta é a igreja de hoje. Esta é a igreja de hoje. O segundo assunto vai falar sobre as dimensões do reino de Deus, meus irmãos. E este primeiro assunto aqui, nós veremos que o reino de Deus como uma realidade presente. Então ela já está presente. Ou seja, o reino já existia. O reino já existia, ele já foi mostrado ali no Éden, mas ele se materializou quando Jesus esteve na terra. Veja lá em João 1,14, que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio da graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como a do unigênito do Pai. E assim ele disse que o reino de Deus já havia chegado. E é claro que ali em Mateus 12:22, ele se refere à dimensão espiritual. Ok? Então nós já entendemos aqui que o reino já existia. Ele foi mostrado ali no Éden, mas ele se materializou com a chegada de Cristo aqui. E ali em Mateus 12:22, quando ele fala sobre isso, é sobre a dimensão espiritual. E vocês vão entender por quê. Porque Cristo, meus amados irmãos, ele reina em todo o tempo. Inclusive aqui, agora, hoje, nesse minuto, no minuto seguinte, no minuto passado, por meio de nós, através de nós, espiritualmente, e não literalmente, como ocorrerá no milênio, porque no milênio ele vem com os pés sobre esta terra. Na dispensação da graça que nós vivemos hoje, nós temos esse mistério revelado a nós, que teve João Batista como precursor, ele que foi o precursor, arrependei-vos, pois é vindo o reino de Deus. E é claro que Cristo é quem traz essa revelação, é ele que traz a revelação desse mistério, mas João já falava sobre o reino de Deus, ele já falava sobre o reino de Deus. E isto fica claro em Mateus 11, também em Mateus 19, onde vemos que a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Quem vê a mim, vê ao Pai, disse ele. É desta forma. E assim se anuncia o reino, porque pregar o evangelho é pregar, na verdade, as normas do reino de Deus. Veja lá em Atos 1:3, onde se fala do reino. Vemos Filipe falando do reino também em Atos 8, versículo 12. Os apóstolos também todos apresentando o reino e a sua conquista através das tribulações. Paulo se referindo ao reino várias vezes. Portanto, meus amados irmãos, esta é uma realidade presente. Esta é uma realidade presente. Não se esqueça, conforme está escrito, que a igreja vai desfrutar do reino no céu, durante o período tribulacional. Nós estaremos ali no céu, haverá ali também as bodas do Cordeiro, nós já falamos anteriormente, e aí desceremos com Jesus para o milênio, é lógico que resumindo muito, mas aí nós desceremos com ele para o milênio, e isto é literal, meus irmãos. Isto acontecerá, é Cristo reinando de fato aqui na terra, e assim o reino se estende dali por toda a eternidade. Entenda que o reino de Deus, meus amados, ele já é eterno e sua igreja universal já faz parte dele desde agora.
desde agora. Então ele é eterno, ele é eterno. Nós que vivemos essa comunhão com Deus, eu me incluo na esperança de ter conseguido, ou de estar conseguindo, como você também deve se incluir na esperança de estar conseguindo, de ter conseguido, mas deve também buscar uma transformação e uma vida em Cristo, buscar se aprimorar, conhecer, saber de fato o que é e o que não é, para poder estar ali, né? Então, nós precisamos entender que nós fazemos parte desta igreja universal e buscarmos ela cada vez mais. É dessa maneira, é desta forma. E aí surge uma pergunta, que fica muito claro. Aonde está o reino de Deus? Aonde está o reino de Deus? Nós já praticamente respondemos ela. Mas nós precisamos entender, meu amado, que Cristo de fato está reinando. Por meio de quem? Por meio da sua igreja, durante a dispensação da graça. Nós hoje estamos vivendo a dispensação da graça, ou seja, onde estiver um servo fiel e verdadeiro, ali estará o reino de Deus. Não há um endereço certo, nenhum lugar específico, porque ainda não se materializou o reino de Deus. Isso vai acontecer, meus amados, no milênio. Entenda também que onde reina a injustiça, não tem reino de Deus. Como é que eu quero ser o reino de Deus? Como é que eu quero que o Espírito Santo habita dentro de mim se eu sou injusto? Se eu sou uma pessoa que tem a língua dobre? Se eu sou uma pessoa que tem ânimo dobre? Se eu sou uma pessoa que não vivo exclusivamente de acordo com a palavra de Deus? Isso não prende a gente, isso nos liberta cada vez mais, isso nos dá liberdade para sermos sinceros. E lembre-se, tudo isso tem que ser feito em sinceridade de coração. De coração. Entenda que a injustiça não anda junto com o reino de Deus. Então, embora hoje não esteja no mundo, estará no futuro, e daí para todo sempre. Por que não esteja no mundo? Porque o mundo jaz no maligno, como nós sabemos. Mas no futuro, e daí para todo sempre, estará o reino de Deus. Como diz lá em Apocalipse 11:15, o sétimo anjo tocou a trombeta, o sétimo anjo tocou a trombeta e houve no céu grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele estará pelos séculos dos séculos. Vivemos, no entanto, meus amados, como realidade presente, o reino de Cristo espiritual dentro do nosso coração. Romanos 14:17, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito. No Espírito. Entendam, portanto, que o reino de Deus já está entre nós. A sua igreja universal. E já estamos reinando com ele e usufruindo de bênçãos espirituais. Ele reina na igreja e por meio dela. E nesse sentido, nós entendemos, como eu já expliquei, o ser humano restaurado como o reino de Deus. Ele reina in loco, porque ele está presente, mas não in corpore, ou geograficamente, porque isso ocorrerá apenas no milênio, como nós já falamos com os irmãos. O terceiro tópico desse segundo assunto, nós falaremos do reino como realidade futura. Isto, meus irmãos, vem através de um desdobramento escatológico, é um assunto muito interessante. Jesus ensina claramente que nós devemos pedir que o seu reino venha. Lá em Mateus 6:10, como nós vemos na oração do Pai Nosso, onde nós pedimos, que o seu reino venha. Ele ali fala do seu reino literal mesmo. E Paulo deixa claro que muitos não entrarão nele por causa das suas iniquidades. Lá em Gálatas 5:16-21, fala sobre isso. É só vocês lerem, não vou ler porque vai tomar muito tempo. 1 Coríntios, o capítulo 6 também. Não somente esses textos, mas muitos outros textos. Veja também que Paulo fala do arrebatamento associado à igreja. Ele fala do arrebatamento. Lá em 1 Coríntios 15, 50 e 52, 1 Coríntios 15, 50 e 52, ele diz assim: isto afirmo, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Então há como um corrupto, há como
uma pessoa impura estar com o Espírito Santo dentro de si, estar com o reino de Deus dentro de si? É claro que não. Eis que vos digo um mistério. Pronto. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Mas nós temos que ficar sentados, sem fazer nada à espera da transformação? Não. A Bíblia diz que nós temos que perseverar e perseverar nessa busca, nessa insistente santificação, nessa insistente purificação, buscando os meios, que lá nós não estaremos completos, mas aí nós seremos completados, seremos completos através de Cristo. É dessa maneira. É dessa maneira, meus amados. Portanto, certo é que o arrebatamento, meus irmãos, ele inaugura e desencadeia a era vindoura, que está em Mateus 13:49, que diz assim: será na consumação dos séculos, sairão anjos e separarão os maus dentre os justos. Então, busque, meu amado, busque, se aperfeiçoe, se aprimore. Leia a Bíblia, participe da escola bíblica dominical, participe dos cultos de doutrina, aprenda o que é, como é e para que é, não tenha dúvidas. Já falei várias vezes que o seu irmão não vai conseguir te levar para o céu, o seu pastor não vai, o papa não vai, o bispo não vai, não adianta, o apóstolo não vai. Quem te leva para você, para o céu, é você através da sua relação com Deus. Mas vamos lá, vamos para o terceiro e último assunto, que vai falar a igreja no contexto do reino de Deus. E nesse terceiro assunto se trata apenas de uma pequena revisão do que nós já falamos aqui. Portanto, apenas reforçando que a igreja é uma agência do reino de Deus, sendo nesta era a principal representante deste reino, embora o reino de Deus seja muito mais abrangente. Nós não entramos nesses assuntos. Porque ela fala do governo que Deus tem desde sempre sobre todas as coisas. Portanto, entenda que em toda a sua expressão, ele abarca todo o povo de Deus em todas as épocas. Não se esqueçam disso, incluindo-se o Israel étnico e a igreja. E assim ele governa todo o universo. Nada é esquecido e nem se torna passado, no sentido de relação com o reino. Seus pecados, quando você se arrependeu e se reconciliou com Deus, eles estão esquecidos. Mas o resto não. A sua relação com o reino de Deus não é esquecido em hipótese alguma, em tempo algum que tenha ocorrido. Então, nós não podemos esquecer que a igreja, ela expressa o reino de Deus como uma agência que é. Ela foi idealizada, projetada e eleita pelo Senhor para expressar o seu reino nesta dispensação da graça que nós estamos vivendo. Ela foi inaugurada por Jesus quando veio na plenitude dos tempos. O mistério da igreja revelado no Novo Testamento é o mistério da igualdade de judeus e de gentios no corpo único de Cristo. Vocês lembram daquela parede que nós falamos na aula passada, a parede da separação que foi derrubada? Vocês devem se lembrar disso, nós falamos. Entendam também, meus amados, que a igreja, nesta aula de hoje, em todos os aspectos, ela se refere ao ser humano restaurado, regenerado, aquele que foge do pecado e ama o seu próximo como a si mesmo, e não de igrejas locais. Hoje nós estamos falando de igreja, o homem, o ser humano, aquele ser regenerado. E o terceiro tópico desse terceiro assunto, que nós vamos encerrar aqui, ele fala que a missão da igreja é pregar a mensagem de Jesus. E qual mensagem seria esta? São as normas apresentadas por Jesus no Sermão do Monte, lá em Mateus capítulo de 5 a 7, onde Jesus aplica e interpreta a lei mosaica. Ele interpreta a lei mosaica em seus princípios morais, no contexto do reino de Deus. É desta maneira. Ali ele mudou muita coisa. Ele não mudou nada, mas ele aprimorou. Desta maneira, ele deu a interpretação que ele gostaria que nós tivéssemos. E assim nós devemos anunciar o evangelho pleno, como fizeram os apóstolos. Eles tiveram todos aqueles ensinamentos e a partir daí eles pregaram o evangelho. Não um evangelho como muitos têm apresentado hoje por aí, um evangelho estranho, um evangelho reducionista que
traz apenas curas e prosperidades, é só ao vosso, venha a mim, né, e ao vosso reino, ao reino de Deus, nada. Então entenda, meus amados, que cura e prosperidade fazem parte do Evangelho, mas o Evangelho não pode ser reduzido somente a isso. Você vai prosperar em Cristo, em Deus, você vai ser curado em Deus, em Cristo, mas não pode ser reduzido a isso. Você não pode estar vivendo certas coisas, não pode estar se relacionando com certas coisas. Existe uma preparação, existe uma santificação, existe um crer verdadeiramente, existe uma comunhão real e verdadeira que deve ter entre você e Cristo. Evangelho é salvação, é arrependimento de pecados, é uma união perfeita com Cristo. Amém? Que Deus abençoe vocês, que vocês tenham uma semana maravilhosa na presença do Senhor e não esqueçam, dá uma curtida lá, se você gostou da aula, se você está gostando, para que a gente possa chamar mais pessoas para estar participando da nossa aula. Amém? Para que tenham conhecimento do Evangelho de Cristo. Eu agradeço a todos. Deus abençoe e uma ótima semana para vocês.